E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras, o seu podcast, para mergulhar fundo nos livros que alimentam a fé É isso aí. e provocam a reflexão. Já sabe, né? Se essa conversa te tocar, compartilha com a galera. Isso. E para quem tá cheio de sugestões de livros que aquecem a alma, o link tá aqui na descrição, manda pra gente. É isso aí, a sua participação faz toda a diferença. E hoje, preparem-se, porque vamos desvendar Carta aos Pecadores dos autores Douglas Gonçalves e Saulo Daniel. Aham. O título já diz tudo. São cartas de verdade endereçadas a diferentes tipos de pecadores. Eles falam com quem se identifica como homossexual, com quem está passando pela dor do divórcio, com quem luta contra a pornografia e por aí vai. Nossa. Egoísmo, idolatria, maledicência e inveja. Eles não deixaram nada de fora. Pois é. E o Aham. que mais me impressionou foi a sinceridade, sabe? Sem rodeios, eles vão direto ao ponto. Verdade. Usando exemplos e analogias que facilitam a compreensão, Sim. até os assuntos mais complexos ficam mais leves na escrita deles. Totalmente. E essa linguagem direta, sem meias palavras, é característica do Jesus Copy, o projeto que deu origem ao livro. Começou como um ministério de jovens na Assembleia de Deus Família Debaixo da Graça em São Paulo. Uhum. Mas se espalhou rapidinho, alcançando pessoas de todos os cantos, dentro e fora da igreja. É a prova de como a internet pode ser uma ferramenta poderosa para espalhar a palavra, né? Com certeza. E vai lembrar que o livro não quer substituir o acompanhamento presencial à conversa, olho no olho, discipulado. É. A ideia é ser um guia, um ponto de partida para quem se sente perdido, buscando a libertação em Cristo. E já que você falou em guia, o que me chamou a atenção foi a visão deles sobre o aconselhamento. Eles defendem que é um sacerdócio parte fundamental do discipulado. Verdade. Isso me fez pensar qual a importância de ter pessoas de confiança com quem a gente pode abrir o coração Sim, e buscar orientação espiritual. Você já teve essa experiência? muitas vezes. E o livro nos leva a questionar. Será que as igrejas estão realmente preparadas para acolher quem errou? Para oferecer um espaço seguro onde a pessoa possa confessar seus pecados e encontrar o caminho da restauração. É verdade. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes a gente vê mais hipocrisia e medo de julgamento do que acolhimento, né? Pois é. E os autores contam que muitos que os procuram são pastores, líderes, membros ativos que não se sentem à vontade para se abrir com a liderança da própria igreja, Nossa, como se buscassem fora aquilo que deveriam encontrar dentro. exatamente. Um alerta para a gente repensar a forma como a igreja acolhe as pessoas. Assim. E essa dificuldade em confessar os pecados para a liderança local é algo que eles exploram com muita sensibilidade. Muitas vezes o medo do julgamento da exposição impede que a pessoa busque ajuda. Sim, é como um ciclo vicioso. É. O medo leva ao isolamento. O isolamento perpetua o pecado e o pecado aumenta o medo. E para quebrar esse ciclo, os autores usam uma analogia interessante. Morar na rua Romanos 7 e a necessidade de se mudar para a Avenida Romanos 8. Ah, sim. Você lembra daquela parte de Romanos 7, onde Paulo fala da luta interna da vontade de fazer o bem, mas acabar cedendo ao pecado? Claro, é uma das passagens mais honestas e tocantes da Bíblia. É. Paulo expõe a própria luta para mostrar que essa batalha contra o pecado é universal. Sim. Todo mundo em algum momento já se sentiu assim? E na carta ao homossexual, eles citam trechos que ilustram essa culpa, esse cansaço da luta contra a carne. É como se o autor dissesse, eu te entendo, já passei por isso. Sim, e ao mesmo tempo é um chamado à esperança. É. Porque a solução não é se conformar com a rua Romanos 7, mas sim buscar a mudança, a libertação que só Cristo oferece. Se mudando para a Avenida Romanos 8, onde, como Paulo diz, não há mais condenação. Que alívio, né? É como tirar um peso enorme dos ombros. Verdade. E eles deixam claro, É. essa mudança não significa que nunca mais vamos errar, Ah, mas que em Cristo temos a certeza do perdão e a força para recomeçar. exatamente. É a diferença entre viver sob a lei da condenação e viver sob a lei da graça. É. E essa graça, esse amor incondicional de Deus, nos dá poder para vencer o pecado. E falando no perigo do pecado, os autores alertam para a tendência de minimizarmos nossos erros. Verdade. A gente pensa, isso não é tão grave, Deus vai me entender. Mas eles nos lembram que o pecado, por menor que pareça, tem consequências tanto para a gente quanto dos outros. É como a doença, se não tratarmos logo no início, ela se espalha e pode causar danos sérios. Sim. Eles usam a analogia do leproso. O pecado, assim como a lepra, corrói a gente aos poucos. Nossa, começo parece uma manchinha, mas se não buscarmos a cura, pode destruir tudo. E essa analogia é forte porque mostra o pecado como algo real com consequências. Sim. Não é só uma ideia vaga, ele deixa marcas, causa feridas. Sim, e o livro nos desafia a não fechar os olhos para o pecado, a não achar que é só um pecadinho. Todo pecado, por menor que seja, nos afasta de Deus e da vida que Ele sonhou pra gente.
E para ilustrar isso, eles contam a história de um jovem que se masturbava 3 vezes ao dia e não se considerava viciado. Meu Deus. A gente pensa como assim? Mas quantos de nós não fazemos o mesmo? Minimizando nossos próprios erros, nossos vícios? É um convite à honestidade, a reconhecer a nossa fragilidade. Só quando admitimos que precisamos de ajuda é que podemos buscar a cura em Cristo. E falando em cura, os autores enfatizam na importância da confissão, Sim. tanto a Deus quanto ao corpo, à comunidade. Hum. Porque o pecado nos isola e a igreja tem o papel de acolher e ajudar na cura. Sim. E o livro nos lembra que confessar não é motivo de vergonha, Verdade. mas de libertação. É como tirar um peso das costas e expor uma ferida para que ela possa ser tratada. E a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser esse lugar de acolhimento e restauração. Eles usam a analogia do corpo humano. Quando um órgão está doente, os outros trabalham dobrado para suprir a falta. É. Da mesma forma, a igreja deve funcionar como um corpo onde uns ajudam os outros a se recuperar. Exatamente. É a beleza da comunhão, da fraternidade e do amor que nos une em Cristo. O livro nos desafia a sermos esse corpo, essa família para quem está sofrendo. E quando o assunto é casamento e divórcio, um tema tão delicado hoje em dia, os autores deixam claro que Deus odeia o divórcio. Mas reconhecem que em situações extremas ele pode ser necessário como um remédio amargo para evitar algo pior. É uma visão equilibrada, né? Eles defendem a santidade do casamento, a luta pela reconciliação, mas também reconhecem que, às vezes, a separação é a única saída para proteger as pessoas envolvidas. Ué. O que você acha disso? Me tocou a compaixão deles por quem passou pelo divórcio. Sim. Eles não julgam, mas acolhem e encorajam a buscar a cura em Cristo. Lembrem que mesmo com essa experiência a pessoa não está excluída do amor de Deus. Verdade. Citam a mulher samaritana que teve 5 casamentos e foi perdoada por Jesus. Verdade. É uma mensagem de esperança de que o passado não define quem somos. Em Cristo sempre podemos recomeçar. E é importante destacar que, ao falar de divórcio, eles não estão incentivando a separação, Não. mas alertando para a necessidade de buscar ajuda antes de tomar uma decisão tão séria. Com certeza. É. Eles comparam o divórcio a um remédio amargo, que só deve ser usado em último caso. E mesmo assim deixa marcas que precisam ser curadas com a ajuda de Deus e da comunidade. E essa ênfase na comunidade está presente no livro todo. Sim. Eles nos lembram que não fomos feitos para viver isolados, mas em comunhão uns ajudando os outros. Falando em ajuda, o livro também aborda temas como pornografia, egoísmo, idolatria, maledicência e inveja, sempre com exemplos e analogias que a gente consegue aplicar na vida real. Exatamente. Em cada carta eles falam diretamente com o leitor como se estivessem conversando com um amigo ou irmão que está passando por uma luta. É um tom acolhedor, mas que também nos desafia a encarar nossos erros e buscar a transformação em Cristo. O que você achou da carta ao viciado em pornografia? Achei muito interessante a forma como eles abordam o tema da fé. Ah, Eles questionam: você assistiria a pornografia se sua mãe estivesse do seu lado? A maioria de nós diria que não. Por quê? Porque sabemos que é errado, que desagrada a Deus. exato. E o livro nos lembra que Deus está sempre presente. Não existe um lugar secreto onde possamos pecar sem que bela é dada. E o mais importante, ele não nos condena, mas nos ama, nos perdoa, nos liberta. Para vencer o vício, eles sugerem reconhecer a gravidade do problema, confessar a Deus, buscar a ajuda de alguém de confiança. Sim. E principalmente buscar prazer em Deus. O que você acha dessa última dica? Acho fundamental. Porque a pornografia, como qualquer vício, é uma busca distorcida por prazer. Sim. Quando a gente encontra a verdadeira fonte de satisfação em Deus, a nossa perspectiva muda. E a pornografia perde poder. Concordo. E na carta a um egoísta, o desafio é sair da aldeia do egoísmo e se abrir para o evangelho de Cristo, que é um evangelho de amor, de compaixão, de serviço ao próximo. Eles nos lembram que o egoísmo nos cega e impede de enxergar as necessidades dos outros e de amar de verdade. É como na história do cego curado em Betsaida. Sim. Depois do primeiro toque de Jesus, ele via as pessoas como árvores. Só enxergava de forma limitada. Foi preciso um segundo toque para que ele pudesse enxergar com clareza. Que interessante. O egoísmo é como uma venda nos nossos olhos. Só que quando nos abrimos para o amor de Cristo, essa venda é removida e a gente passa a enxergar a beleza da vida e a alegria de amar e servir. E a carta a uma idólatra alerta para o perigo de colocar qualquer coisa acima de Deus. Idolatria não é só adorar imagens, pode ser muito mais sutil. Eles usam o exemplo do povo de Israel do deserto, que mesmo depois de liberto da escravidão, trocou Deus pelo becerro de ouro. É impressionante como é fácil se desviar do caminho seduzido pelas falsas promessas do mundo. É por isso que eles propõem uma pergunta para a gente refletir. Você continuaria amando e servindo a Deus se
ele não te desse o que você quer. É. Se ele fechasse uma porta que abriu, se a resposta for não é um sinal de alerta. É verdade. É. Deus quer ser o centro da nossa vida, não um meio para conseguirmos o que queremos. E, para ilustrar isso, eles citam a história de Abraão e o sacrifício de Isaac. Que situação difícil, né? Ter que sacrificar o filho da promessa. Pois é. Mas a obediência de Abraão foi maior que seu amor por Isaac. Essa história nos ensina que o nosso amor a Deus deve ser absoluto e incondicional. E a recompensa de Abraão foi a certeza de que Deus cuidaria dele e cumpriria suas promessas. Essa é a mesma certeza que temos em Cristo. Mesmo em momentos difíceis, podemos confiar que Ele está no controle e nos ama. E essa confiança em Deus é a base para vencermos a idolatria e para colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. E falando em colocar as coisas em seus devidos lugares, eles dedicam uma carta inteira à maledicência, esse vício tão comum que muitas vezes se disfarça de brincadeira ou fofoquinha inocente, o que te chamou a atenção nessa carta. E falando em desafios na carta Maledicente, os autores usam uma analogia interessante comparando a maledicência a um programa de humor, onde o objetivo é insultar o convidado. É como se a gente achasse graça, se divertisse com humilhação alheia. Essa comparação nos faz pensar. Que tipo de prazer é esse que encontramos em ver o outro sendo diminuído, ridicularizado? Pois é desconcertante quando a gente para pensar, né? Porque, no fundo, o que a maledicência revela é uma falta de amor e de compaixão. É como se a gente estivesse tentando se sentir superior, diminuindo o outro. Exatamente. E os autores nos convidam a fazer um exame de consciência, a identificarmos em nós as raízes da maledicência. Será que estamos falando mal por inveja, por ressentimento, por orgulho? Qual é a motivação por trás das nossas palavras? E eles destacam que muitas vezes a gente se esconde atrás da desculpa de estar defendendo a verdade, de estar apenas expressando a nossa opinião. Mas será que essa é a real intenção? Ou será que estamos apenas dando vazão à amargura, ao julgamento, à falta de misericórdia que habitam em nosso coração? Eles nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossos próprios pecados, a buscar a cura para as feridas da alma. Porque, como eles bem lembram, a maledicência não é só um problema de palavras, mas de coração. E para combater esse mal, eles propõem a cultura da bênção, que nada mais é do que falar bem das pessoas, semear palavras de amor, de encorajamento, de edificação. É como se a gente estivesse espalhando sementes de paz, de alegria, de esperança no jardim do outro. E essa mudança de postura, esse falar bem ao invés de maldizer, é um reflexo de um coração transformado pelo Espírito Santo. É a graça de Deus agindo em nós, nos capacitando a amar, perdoar, abençoar. Interessante como eles conectam a graça com a misericórdia. A graça é Deus nos dando o que não merecemos. O perdão, salvação, o amor incondicional e a misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. O castigo, a condenação, a rejeição. E essa combinação de graça e misericórdia é o que nos liberta do ciclo vicioso da maledicência, que nos liberta da necessidade de julgar, de condenar, de diminuir o outro. É a liberdade de amar, de perdoar, de abençoar, de construir pontes ao invés de muros. E falando em construir pontes na Carta ao Invejoso, os autores nos convidam a romper com a mentalidade de escassez, que nos leva a acreditar que a felicidade do outro é uma ameaça à nossa própria felicidade. E eles nos lembram que a inveja é um monstro que se alimenta da comparação, da insatisfação, da falta de gratidão. E quanto mais a gente alimenta esse monstro, mais ele cresce, mais ele nos controla, mais ele nos rouba a paz. E a cura para a inveja, segundo os autores, tem cultivar a gratidão e reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, em celebrar as conquistas do próximo, como se a gente estivesse treinando o nosso olhar para enxergar a abundância de Deus, ao invés de se concentrar naquilo que nos falta. E eles destacam que a inveja muitas vezes nasce da incapacidade de se alegrar com o sucesso do outro. É como se a gente achasse que o bolo da felicidade tem um tamanho fixo e que se alguém está comendo um pedaço maior, significa que nosso pedaço será menor. Mas a verdade é que o bolo da felicidade é infinito. Deus tem bênçãos suficientes para todos e a alegria do outro não diminui a nossa alegria, pelo contrário, ela multiplica. E os autores nos convidam a mudar a nossa perspectiva, a enxergar a vida como um banquete onde todos são bem-vindos, onde a felicidade do outro é motivo de celebração e não de inveja. E essa mudança de perspectiva exige humildade, generosidade ao próximo e exige, acima de tudo, fé em um Deus que é bom, que é justo, que quer o nosso bem e que nos dá tudo o que precisamos para sermos felizes. E para ilustrar essa luta contra a inveja, eles citam a história do salmista Asaf, que se questionava sobre a prosperidade dos ímpios. Eles se angustiavam ao ver pessoas mais prosperando, enquanto ele, que buscava Deus, passava por dificuldades. E essa é uma luta que muitos de nós enfrentamos, né? A gente se pergunta, por que Deus permite que isso aconteça? Porque os maus parecem ter tudo enquanto os justos sofrem. Mas os autores nos lembram que os planos de Deus são maiores que os nossos, que a sua justiça nem sempre se manifesta de forma imediata e que podemos confiar que ele fará o que é certo no seu tempo. E eles nos convidam a buscar Deus não por causa das bênçãos, mas pelo que ele é,
o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. E essa busca genuína por Deus, esse amor incondicional a Allah, ele nos liberta da inveja, da comparação, da insatisfação e nos enche de paz, de alegria, de gratidão. E, na verdade, essa busca por Deus, essa sede de santidade, esse desejo de viver uma vida que o agrade, é o fio condutor de todas as cartas do livro. Os autores não se limitam a apontar os erros, a condenar os pecados. Eles nos mostram o caminho da cura, da restauração, da transformação em Cristo. E essa transformação não acontece da noite pro dia, é um processo, uma jornada que exige esforço, persistência, humildade. Mas o livro nos assegura que não estamos sozinhos nessa jornada, temos o Espírito Santo nos guiando a palavra de Deus, nos iluminando, a igreja nos amparando. E falando em igreja, os autores dedicam uma carta inteira ao tema da fornicação, um assunto que gera muita polêmica, muito debate, muitas opiniões divergentes. Mas eles deixam claro que, para eles, o sexo é um presente de Deus, uma bênção a ser desfrutada dentro do contexto do casamento. E eles não se furtam a abordar as diferentes perspectivas sobre o tema, a reconhecer a complexidade da questão, mas, ao mesmo tempo, eles apresentam o seu ponto de vista com clareza, com base naquilo que acreditam ser a vontade de Deus revelada nas Escrituras. O que você achou disso? Eu achei bem interessante a forma como eles conseguem navegar por esse tema tão delicado. Eles reconhecem que existem diferentes perspectivas, mas, ao mesmo tempo, apresentam o ponto de vista deles com base naquilo que acreditam ser a vontade de Deus. E o que me chamou a atenção nessa carta foi a ênfase que eles colocam no amor, no respeito e na responsabilidade dentro do relacionamento. Sim, eles alertam para o perigo de reduzirmos o sexo a um ato meramente físico, vazio de significado e compromisso, e entregue, eles nos convidam a enxergar o sexo como um ato de amor, de união, de doação mútua, que encontra sua plenitude dentro do casamento, onde o casal se torna uma só carne, como diz a Bíblia. E para ilustrar essa ideia, eles usam a analogia do vinho nas bodas de Caná, lembra? Jesus transformou água em vinho, e não em qualquer vinho, mas no melhor vinho, aquele que era guardado para o final da festa. E essa analogia nos faz pensar. Será que não estamos antecipando o prazer consumindo o melhor vinho antes da hora? É verdade. Essa analogia nos leva a refletir sobre a importância da espera, da preparação, da construção de um relacionamento sólido, baseado no amor, no respeito e na fidelidade. Eles nos mostram que a espera não precisa ser sinônimo de frustração ou repressão, mas sim de antecipação de crescimento, de amadurecimento. É como se estivéssemos cultivando um jardim com carinho, para que no momento certo ele floresça em toda a sua beleza. Exatamente. E essa beleza, essa plenitude, esse desabrochar do amor se manifesta plenamente no casamento, onde o casal pode desfrutar do sexo com liberdade, com alegria, com a bênção de Deus. E para aqueles que, por diferentes razões, se desviaram desse caminho e experimentaram vinho antes da hora, os autores também trazem uma mensagem de esperança, de perdão e de restauração. Sim. Eles nos lembram que Deus não nos condena pelos nossos erros, mas nos ama, nos perdoa, nos purifica. Ele nos dá a força para recomeçar, para fazermos escolhas diferentes, para vivermos uma vida que o agrade. E é essa mensagem de esperança, de perdão, de transformação que queremos deixar para você que está nos ouvindo, que você se inspire nesse livro, que encontre em Cristo a força para vencer suas próprias lutas e a viver uma vida plena, abundante e significativa. Que você se lembre, o caminho da santificação não é fácil, mas vale a pena. A recompensa de uma vida alinhada com a vontade de Deus é a paz, a alegria, a eternidade ao seu lado. Falando em eternidade, na próxima parte do nosso episódio, vamos mergulhar na última carta do livro que aborda o tema da mágoa, um assunto que com certeza toca o coração de todos nós. Prepare-se para uma conversa profunda, emocionante e cheia de insights sobre como lidar com as feridas da alma, como encontrar a cura em Cristo, como viver em liberdade e perdoar aqueles que nos feriram. Então continue com a gente, porque nossa jornada pelas páginas de Carta aos Pecadores continua na terceira e última parte do nosso episódio. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em Carta aos Pecadores. Quem está chegando agora, corre lá no começo do episódio para acompanhar toda a conversa na parte anterior. A gente explorou como o livro aborda temas desafiadores, tipo a maledicência, a inveja e até a fornicação. E agora é hora da gente falar sobre um tema que mexe profundamente com cada um de nós: a mágoa. É verdade, a carta magoada é de partir o coração. A forma como os autores falam dessa ferida tão comum e tão profunda é realmente tocante. E eles começam com uma história bíblica que ilustra bem o poder devastador da mágoa. A história de Sansão, aquele juiz, aquele herói que lutou bravamente contra os filisteus, acabou sendo traído pelos próprios irmãos. E essa traição o feriu profundamente, o enfraqueceu, o levou à ruína, que loucura, né? E essa história serve de alerta pra gente, porque mostra que muitas vezes as feridas mais dolorosas são aquelas que a gente recebe
de quem está mais perto da gente, de quem a gente ama, de quem a gente confia. É como se a gente baixasse a guarda, se expusesse e acabasse sendo atingido em cheio. E a analogia com Sansão é perfeita, porque assim como ele se deixou amarrar pelos próprios irmãos, nós também nos deixamos amarrar pela mágoa. Faz sentido, a gente fica preso ao passado, revivendo as ofensas, alimentando o ressentimento e acaba se tornando prisioneiro da própria dor. É como se a gente carregasse um fardo enorme sem conseguir se libertar. Exatamente. E os autores alertam que a mágoa não é só um sentimento, é um pecado. Ela nos afasta de Deus, nos impede de perdoar, de amar, de viver em paz. E essa falta de perdão, essa amargura que a gente carrega, acaba nos envenenando, nos destruindo por dentro. Como se a mágoa fosse um vírus que infecta o nosso coração e impede a gente de experimentar a plenitude da vida em Deus. Totalmente. E para a gente se livrar desse vírus, os autores nos convidam a buscar a cura em Cristo, a experimentar o poder libertador do perdão. Mas como eles bem lembram, o perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É uma escolha que a gente faz de romper com o ciclo da mágoa, de libertar o outro e principalmente a nós mesmos. E essa decisão não significa que a gente vai esquecer o que aconteceu, nem justificar as atitudes da pessoa, é simplesmente abrir mão do direito de se vingar, de cobrar, de ficar remoendo o passado. E essa libertação só é possível através do poder do Espírito Santo, que nos capacita a amar, a perdoar, a viver em paz. E eles encorajam a gente a buscar Deus em oração, a pedir ajuda dele para perdoar, a se entregar a ele e deixar que ele cure as feridas do nosso coração, porque a gente não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está pronto para nos ajudar a perdoar e a se libertar da mágoa. Com certeza. E quando a gente se liberta da mágoa, a gente fica mais forte, mais livre, mais capaz de amar, de perdoar, de viver uma vida plena, abundante, significativa. A gente consegue finalmente respirar aliviado e seguir em frente sem o peso do passado nos arrastando para baixo. É isso aí. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para você que nos acompanhou até aqui. A mágoa pode nos ferir, nos aprisionar, nos roubar a alegria, mas em Cristo a gente encontra a cura, a libertação, a força para perdoar e viver em paz. Não deixe que a mágoa te domine. Busque a cura em Cristo e experimente o poder libertador do perdão. E que você se inspire nas histórias, nas reflexões, nos desafios que esse livro, Carta aos Pecadores, propõe que você encontre em Cristo a força para vencer as suas batalhas e viver uma vida que glorifique a Deus. E chegamos ao fim de mais um Fé em Letras. Esperamos que você tenha gostado da nossa conversa e que ela tenha te inspirado a buscar uma vida mais leve, mais livre, mais próxima de Deus. E se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mergulhos que a gente vai fazer no mundo dos livros. Até a próxima e que a graça e a paz de Cristo estejam com você.